Boa noite, pessoal. Vamos começar daqui a pouco mais uma live, hoje com o Lucas Correia. Vamos falar de algo que a gente visualiza quase todos os dias nas discussões, seja na internet, seja na academia, seja onde for, que são as falácias. E todo mundo sabe o que é uma falácia, eu imagino, né? Se não sabe, sugiro que acompanhe aqui a nossa live, porque eu e o Lucas vamos discorrer a respeito das falácias mais usuais, não apenas em termos de debate, mas também falácias na construção de ideias, principalmente no que se refere às ideias sobre economia, e a base dessa discussão vai se dar sobre os apontamentos feitos por Ayn Rand, no que se refere às falácias, em termos de retórica, e em termos de economia, as falácias apresentadas por Thomas Sowell, do qual o Lucas Correia é um expert. Então, daqui a pouquinho o Lucas vai chegar aí e a gente começa a conversa. Vamos ver onde é que ele anda. Vamos chamar o Lucas para ver se ele aparece aí. André Portela, está me ouvindo bem aí? É contigo que eu brigo de vez em quando lá no Facebook? É, né? Guardando a chegada do Lucas, vamos ver onde é que ele anda. Entrou o Lucas. Boa noite. E aí, Lucas? Tudo E bom? aí, Roberto? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo. Eu estou te ouvindo bem, e tu? Também? Também. Eu tô no 4G aqui do celular, não sei se vai ficar Ah, bom, mas se tiver algum tá problema, funcionando bom. Qualquer o problema a pessoal gente avise muda. aí. Eu te aviso quando trancar ou coisa parecida. Beleza. Mas, Lucas, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer a aceitação do convite. É sempre um prazer estar conversando contigo. A gente trabalha juntos há bastante tempo, né? Por uma causa comum, que é a causa da liberdade. O Lucas Correia, para quem não sabe, ele é bacharel em Comunicação. comunicação social, né? Isso. E é autodidata em economia, política e filosofia. Sim. Atualmente eu tô fazendo um estudo como pesquisador no Labo da PUC-SP também, né? E daí eu Ah, tô é? fazendo parte do núcleo de filosofia política e agora do núcleo de pesquisa em comportamento político também. É uma iniciativa bem E, legal do Pondé e outros caras.
esse labor e tá saindo trabalhos bem bacanas. O trabalho, ele é de formação ou ele é de É criação pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica. Focado em produção mesmo, né? Produção de artigos, Aham. eles têm o off-lattes, né? Que eles chamam que daí tem publicações de artigos lá. O Off-Lattes inclui esse trabalho de vocês. Sim. Legal, legal. Além de ser isso tudo, tu também foste diretor de comunicação do Instituto Atlantis e diretor de comunicação do Instituto Liberdade. O que mais tu faz na tua vida, Lucas? Atualmente? Atualmente eu estou focado nesse trabalho de pesquisa com o Labor e na escrita de um livro que eu pretendo acabar esse ano, que trata da divisão política. E meu foco no momento está nessas questões. O teu livro, ele já tem um título que se possa saber ou não tem, ou é segredo? Então, tem, né? não costumo falar o título, mas ele trata dessa divisão política aí entre esquerda e direita. Tá. E o propósito é dar mais substância, né, para o debate público em torno do que a gente acha que é direita, esquerda, né, enfim, ir muito além dessas noções abstratas que a gente tem, né, em relação à política e um dos autores que explorou isso razoavelmente bem, ainda que eu discorde de alguns pontos dele, é o Norberto Bobbio, né? Sim, esse é um dos caras aí que é tido como referência. Quais são as tuas fontes de referência? Eu vou usar algumas fontes não tão disseminadas que nem o Bobbio, né? O Bobbio eu acho que é o cara assim, mais conhecido, né, nesse sentido, mas eu vou usar algumas fontes um pouco diferentes que propõem algumas abordagens um pouco diferentes. Uma delas é o Thomas Sowell, né, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, mas não sobre essa questão. Mas é o Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Outra é a Gertrude Himmelfarb, que é uma historiadora, que inclusive eu fiz um conteúdo esses dias sobre o trabalho dela a respeito dos 3 iluminismos, né, o iluminismo britânico, o iluminismo francês e o iluminismo americano. Outro autor que eu vou abordar é o Michael Oakeshott, o autor também inglês, isso, que tem um livro chamado A Política da Fé e a Política do Ceticismo, que também trata, né, dessa questão da divisão política. E tem mais alguns autores que eu vou abordar, tem o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social, né, americano, que tem um livro chamado A Mente Moralista, né, que trata também dessa questão de por que as pessoas se dividem em relação à política e à religião. E, enfim, daí uma série de outros autores aí que eu pretendo trazer também. Tem o Grande Debate, do Yuval Levin, que também trata da questão da divisão política, só que daí ele faz toda a discussão em volta do pensamento de 2 autores, que é o Thomas Paine e o Edmund Burke. Então, enfim... O Thomas Paine, que é um founding father americano, e o Edmund Burke é o pai do conservadorismo inglês. Isso, justamente. Sendo que o Thomas Paine apoiou a Revolução Francesa e o Edmund Burke não, né? Não, o Burke apoiou. Mais que o Adam Smith, inclusive. Ele tinha uma visão mais positiva da Revolução... A Revolução Francesa? Ah, francesa não, desculpa, eu achei que tu estava falando da americana. Não. A americana, o Edmund Burke... A americana, o Edmund Burke apoiou, né? A francesa, ele não apoiou e tinha uma visão bastante negativa da Revolução Francesa. E foi um dos primeiros, assim, a tentar em relação aos problemas filosóficos por trás das as ideias contradições, né, que estavam no bojo daquela revolução. Exatamente. E ele tinha toda a razão, né? Sim. No fim das contas, fez um trabalho meio premonitório, né, na obra dele mais conhecida, que é Reflexões sobre a Revolução na França, em que antes, né, de acontecer tudo que aconteceu, ele avisou que aquilo ali não ia dar certo por uma série de razões, e meio que previu assim, que aquilo ia acabar em muita violência e
e provavelmente em uma ditadura militar, que foi basicamente o que acabou acontecendo, né, com a ascensão do Napoleão. Uhum. A gente estava falando nos três iluminismos, né? E a gente pensa na Revolução Americana, que é uma decorrência da Revolução Inglesa e do iluminismo inglês, né? Quer dizer, foi o John Locke que deu basicamente o caminho, né? Quando estabeleceu a doutrina dos direitos individuais. E os Estados Unidos é a materialização disso, né? Sim, os Estados Unidos E a eles gente vê beberam. hoje que os Estados Unidos já não são mais aquilo que foram, né? Sem Sim. dúvida alguma. E É curioso que a Revolução Americana ela acontece antes da Revolução Francesa, né? E ela é muito mais bem sucedida, né, em todas as suas intenções. Só que, curiosamente, aqui no Brasil, principalmente, talvez, não sei como é que é fora daqui, mas eu sei que aqui a gente não estuda, né, a Revolução Americana. Eu, pelo menos, não, eu lembro de não ter estudado, e todas as pessoas com quem eu converso falam que não estudaram, não sabem o que foi. Mas a Revolução Francesa todo mundo vê na escola, né? E eu acho isso bastante porque curioso, né? a influência portuguesa e continental, né, europeia foi muito grande na formação cultural do Brasil. Então, a França teve muita A influência, França, os nós somos positivistas colonizados tiveram, intelectualmente pela França, né? sem dúvida, e também os jesuítas, né, trouxeram, apesar de trazerem Aristóteles do seu seio, mas com a religiosidade, o catolicismo e tal, também influenciaram muito com relação às ideias baseadas naquilo que acontecia lá na Europa, né? Sim. E o que se passou nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, não chegou até aqui, né? O Não. individualismo que os Estados Unidos experimentaram e ainda é perceptível no Brasil nunca aconteceu, né? A Há ética nossa é alguns, coletivista. há alguns estudos que mostram que talvez pudesse ter chegado, porque tivemos uma série de pensadores aí que tinham uma visão mais positiva e mais que bebia mais, né, dessa tradição americana, mas por uma série de razões eles acabaram sendo esquecidos, ignorados e não tiveram a influência que poderiam ter tido, né? Eu também não sou um especialista nessa parte, mas eu sei que existem Eu alguns vou te estudos aí. resumir da seguinte maneira: não foi por uma série de razões, foi por uma razão apenas. O pensamento iluminista de vertente anglo-saxã, que defende o individualismo, os direitos individuais e tal, em todas as tentativas que se teve aqui de tentar implantá-lo, eles foram vencidos até mesmo em batalhas corporais, né? Em guerras. E prevaleceu, então, o idealismo que se tinha lá no pensamento continental europeu. O Seja, positivismo criou raízes muito grandes aqui no sem Brasil dúvida, a partir no século principalmente do Rio XX, Grande né? do Sul, né? Principalmente a partir do Rio Grande do Sul, com Júlio de Castilhos e os seus herdeiros políticos, né? Mas vamos entrar então na questão das falácias, porque Vamos. se a gente ficar conversando sobre isso, a gente vai longe, né? Porque eu sei que tu gosta, eu também gosto, e essa divagação aí acaba tirando tempo do nosso objetivo principal, né? Então, o que nós vamos falar, na realidade, hoje, são as falácias que acabam sendo parte do debate público, né? Eu dividiria, assim, em duas maneiras. A falácia nas discussões retóricas, né? Quer dizer, na metodologia propriamente, e as falácias que compõem, digamos assim, o conteúdo das ideias que são discutidas, tá? Eu vou rapidamente explicar que falácia é uma enganação, né? Na realidade, para mim a melhor definição que tem é quando a pessoa tenta usar argumentos para enganar os outros, vendendo mentiras como se fossem verdades, tá? Para resumir assim, de uma maneira bem simples, né? Usando tanto perversões conceituais
quanto perversões lógicas, né? E existem uma série de falácias, tem centenas de falácias aí que o pessoal usa, mas eu separei aqui algumas que eu considero as mais usuais na nossa discussão. Eu vou falar sobre isso e depois a gente entra naquilo que tu trouxeste para nós, que são as falácias apresentadas por Thomas Sowell, né, no que se refere principalmente à economia. Então, as falácias mais simplórias, mais bobas, vamos dizer assim, é a ad hominem, né, que é a pessoa começa a desmerecer o interlocutor, quer dizer, quer tirar a credibilidade da pessoa atacando a pessoa dele, né? Essa é muito fácil. A outra é a descontextualização, quer dizer, extrai de um pensamento maior um pedaço para desvirtuá-lo, né? Também tem a falácia do espantalho, que é tu atribuir a uma determinada pessoa ou alguma determinada entidade aquilo que ela não é e bater nela como se fosse, né? Eu estou falando assim de forma bem resumida, né? Tem também a falácia da petição de princípio, que tu usa a conclusão para justificar a formulação da tua ideia, né? Algo circular, né? Para tentar convencer o opositor. Tem também a do apelo à autoridade, do tipo, tu não sabe com quem tu está falando, eu estudei muito isso, tu não estudou, então tu não sabe nada, quem é tu para dizer isso para mim, né? Coisas desse tipo. E finalmente as três que eu considero assim, mais importantes na questão da metodologia, do debate, é a falácia da composição, onde as pessoas colocam no mesmo saco coisas que são essencialmente diferentes, elas podem ter alguma aparência semelhante ou algum ponto muito específico semelhante a outras coisas que são essencialmente diferentes daquela. Então, ultimamente eu tenho me debatido muito, por exemplo, na questão da censura e da liberdade de expressão, né? Tem pessoas que querem dizer que censura pode ser praticada por indivíduos ou pessoas, né? Ou empresas, né? Quando na realidade o fato de tu calar alguém como pessoa física ou jurídica e tu calar alguém como governo, calar é uma parte integrante, né, dessa composição, porém a natureza das entidades, a empresa e a pessoa física são diferentes em essência do governo, porque existe a coerção, né? Então a censura, ela necessariamente tem que estar no seu bojo a coerção para que seja classificado dessa forma. Tem também a falácia da abstração congelada, que é quando tu quer conceituar o todo tomando como referência uma das suas particularidades, né? E a falácia da bola de neve, né? Que essa é muito engraçada. Agora na pandemia a gente viu muito disso, né? Que é aquela que usa para argumentar em favor de consequências improváveis a partir do encadeamento de conclusões arbitrárias. Quer dizer, a partir de uma premissa, tu já deduz uma série de consequências que necessariamente não são verdadeiras, não são válidas, e aí as conclusões acabam sendo, obviamente, falaciosas, né? E as pessoas acabam defendendo isso dessa maneira. Então, essas são algumas das falácias assim que eu menciono rapidamente, exatamente para que a gente possa conversar mais sobre Thomas Sowell e para que tu possa apresentar o que tu conheces a respeito dele e o que ele trata como falácias na economia. Tudo contigo. Perfeito. Perfeito, Roberto. Tem um amigo ali que perguntou
livros que falam de falácias. Tem um do Schopenhauer, clássico sobre isso, né? É o mais conhecido. Eu acho que é o mais conhecido, né? Que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E ali ele elenca, né, essa série de falácias retóricas, lógicas. E o que eu vou pretendo apresentar aqui algumas falácias, algumas coisas, é esse aqui, ó, Fatos e Falácias da Economia, do economista americano Thomas Sowell. Esse livro já tem tradução aqui para o Brasil. Infelizmente, pelo que eu vi, acho que é uma tradução da primeira edição, não da segunda, mas enfim, tem tradução. E o Sowell, ele vai trazer uma série de falácias respectivamente ligadas à economia, né? E como essas falácias econômicas acabam influenciando a criação de políticas públicas, né? E políticas econômicas que acabam tendo efeitos deletérios, efeitos nocivos na sociedade. Mas aproveitando o gancho, né, da tua fala aí, que explicou brevemente muito bem aí essas falácias principais que a gente encontra no debate público, tem duas ali que me chamaram a atenção, porque quando eu ouço elas eu já remeto a algumas falácias que a gente escuta toda hora. A falácia do espantalho provavelmente é uma das mais usadas, né, no debate público brasileiro. É aquela coisa de que todo mundo é fascista, todo mundo é racista, todo mundo é taxista, enfim. Tu cria uma imagem completamente dissociada da realidade de uma pessoa, né? E ataca aquela imagem. Então, né, tu chama alguém de uma certa coisa que ela não é e ataca aquilo ali, como se fizesse algum sentido. Na realidade, essa falácia, ela não só denigre, vamos dizer assim, o objeto, né, da crítica, como também perverte o conceito em si, né? Porque se tu chama alguém que não é fascista de fascista, tu tá tirando a essência, tu banaliza, tu vulgariza, tu perverte uma das piores coisas do debate público. É uma das piores coisas, né, que se pode fazer no debate público, porque tu pega coisas que são extremamente graves e tu banaliza completamente elas, né? Todo mundo vira Hitler, todo mundo vira estuprador, todo mundo vira agressor, todo mundo, enfim... todo mundo vira censor, por exemplo, censor. Uhum. Sim, então, assim, essa é uma das falácias mais deletérias, acho, no discurso público, porque banaliza, né, as coisas que não deveriam ser banalizadas e a gente acaba perdendo o senso de grau entre as coisas, né? E qual é a outra? A outra que eu ia falar que tu falou é a falácia da autoridade. Pô, essa falácia é uma falácia que foi muito usada em 2020, né? Incrivelmente usada. Todo mundo virou autoridade, né? Ou todo mundo pegava uma autoridade e falava, não, porque esse cara que falou tal coisa a respeito, não sei o que, da pandemia. Pô, tem uns caras aí que se criaram em cima dessa falácia, né? Tem um cara aí que tá fazendo propaganda em tudo que é lugar. Não tô nem lembrando o nome dele, aquele cara do Twitter lá. O Átila Yamarino. Isso, esse aí, o Átila Yamarino. Pô, o cara é a personificação da falácia da autoridade, né? Mas então, assim, outra questão aí que prejudica o debate público, né? Mas feitas essas considerações, eu vou passar por algumas questões aqui em relação ao livro. Eu estava dando uma olhada para pegar alguns conteúdos, né, para trazer para essa live. E uma das primeiras coisas que o Sol fala, né, que algumas coisas a gente acredita nelas porque elas são demonstravelmente verdadeiras, né? Enquanto que muitas outras coisas a gente acredita nelas simplesmente porque elas são repetidamente afirmadas, né? E a repetição ela é aceita como um substituto para a evidência. Isso é uma coisa até ratificada na ciência já, né? Que a gente acaba tomando por verdade aquilo que é repetido, né, ad nauseam. E ninguém parou para verificar se aquilo realmente é verdadeiro, né? Sim. É aquela ideia de uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? É aquela coisa que os marqueteiros já sabiam, né, há muito tempo. Há muito tempo. E que os soviéticos aprenderam bem rápido. E que hoje na ciência da psicologia cognitiva a gente já sabe que de fato é um fenômeno, né? Daniel Kahneman fala sobre isso, né? Como a familiaridade ela não é facilmente distinguível da verdade.
Então, ele traz essa questão no início do livro para falar como que realmente assim, essas falácias elas impactam demais o debate, né? E é muito difícil desfazer algumas dessas falácias, justamente porque elas são repetidas a todo momento. E algumas delas eu quero trazer aí, que inclusive tem uma que eu acho que vai aparecer logo logo, que é em relação à desigualdade, que todo início do ano, a Oxfam, não sei se você sabe, a organização Sim. Oxfam, ela lança, né, um estudo falando que a desigualdade está aumentando. E daí ela propõe como solução taxar os mais ricos. E todo início do ano isso acontece, né? Não aconteceu ainda, eu fui ver no site deles, eles fizeram isso no ano passado, em 2020, em 19 de janeiro, parece. Eu tenho a notícia aqui. Então já eles estão atrasados, né? Já é dia 21 hoje. Deve aparecer a qualquer momento aí, a não ser que tenha havido algum problema com os estudos deles e eles A não... questão da desigualdade se tornou uma bandeira, né, um, um cabo de guerra, vamos dizer assim, da esquerda, né, no sentido. Isso não é de hoje, isso há muito tempo. Né? Principalmente, a gente conhece aquele filme da Margaret Thatcher, né, aquele discurso dela no parlamento, que ela faz, né, a esquerda quer isso, né, os Sim, conservadores querem aquilo. a esquerda quer todo mundo abaixo, né? Tipo, juntinho aqui Igual, embaixo, né? Mais igual, igual, mais nem que seja igualzinho. na miséria, né? Na verdade é o que ela diz, né? Claro que na prática não é bem assim. Mas é isso que ela prefere isso aqui do que ter uma desigualdade maior, só que os mais pobres terem mais dinheiro. Exatamente. Mas enfim, vamos chegar nessa questão aí, uma das primeiras que eu quero Então vamos colocar. lá, eu vou me recostar aqui, agora são só ouvidos. Mas, retomando, assim, só para passar rapidamente em relação ao livro, pessoal que tiver interesse, eu vou passar rapidamente alguns tópicos que ele vai abordar, né? Então, no caso, ele vai pegar essa série de falácias que ele identifica na economia e submeter isso ao teste de evidência empírica, né? Falar, não, peraí, vamos ver se isso que as pessoas estão divulgando, estão acreditando é realidade. Vamos pegar os dados, né? Vamos bater, vamos ver se isso aqui faz sentido. E muitas vezes ele vai ver que não só não é verdade, como às vezes é o exato oposto daquela lógica, né? Uhum. E aí que são os piores casos, eu acho. E algumas dessas falácias que ele vai analisar tem a ver com falácias urbanas, né, que envolvem a vida nas cidades, tem a ver com disparidades de gênero, disparidades de renda, questões raciais, questões relacionadas à academia, questões relacionadas ao terceiro mundo, enfim, uma série de coisas aí. E ele vai ver Só um como... parênteses que eu acho importante, quando tu falaste nisso, que empiricamente se comprova que determinadas ideias são exatamente o oposto daquilo que as pessoas argumentam, né? Isso é exatamente o que acontece quando os resultados das políticas públicas acabam agravando a situação no qual a sociedade se encontra, né? Mas isso não necessariamente leva as pessoas a reverem as suas falácias. E o Sol vai falar Sim, sim, sem algumas das dúvida. razões. Ele Sem vai dúvida. dar algumas razões para isso. Sem dúvida. Mas enfim, como tu falou, muitas dessas falácias acabam se traduzindo em políticas públicas, né, em várias teorias aí que geram políticas públicas, políticas econômicas que são implementadas, implementadas pelo governo, são obrigadas a todo mundo, e elas acabam não tendo resultado, pelo contrário, às vezes afetando a vida de milhares de pessoas ou milhões de pessoas Negativamente. negativamente. E aí, algumas coisas que ele vai colocar é que, primeiro, que essas falácias, elas não são ideias malucas. Muitas vezes elas são plausíveis, elas são lógicas, porém, elas estão esquecendo algum componente muito importante. E aí a gente vai ver como que tem algumas falácias que são justamente isso. Então, muitas vezes o que falta, ele fala, é uma simples definição. Definir uma palavra ou outra. E aí a gente vê na política que as palavras indefinidas, elas são as preferidas dos políticos, né? O político adora uma palavra indefinida, né? Elas têm o poder de despertar emoções e mobilizar as pessoas. E aí, o que eu quero dizer com essas palavras definidas? Justiça, né? Justiça social, igualdade, né? O que é justo. Quem é que vai ser contra essas coisas, né? Se um político vai falar, não, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa porque a gente tem que implementar a justiça social.
A gente precisa de um país mais igual, mais igualitário. Ninguém é contra, é que vai dizer, não, eu quero um país menos igual. A questão é o que ele quer dizer com um país mais igualitário. O que ele quer dizer com implementar a justiça social. Essas coisas não estão definidas. E elas são palavras especificamente cherry-picked, elas foram pegadas justamente por causa disso, porque elas não têm uma definição concreta, né? Especialmente quando tu junta uma coisa a outra. O que implica dizer também o descompromisso com os resultados, né? Porque se não tem essência aquilo que tu está tratando, se as pessoas não sabem exatamente o que tu está prometendo, logo tu não tem nenhum compromisso com o resultado, porque tudo que tu disser, tu pode adequar de alguma maneira depois e justificar que, olha, não era bem assim, né? Sim. Uma das coisas que ele vai falar é justamente isso, de que muitas dessas falácias e muitas dessas medidas que são tomadas com base em falácias e no final das contas elas não vão ter o resultado almejado, ele fala que elas são persistentes porque as pessoas não conseguem conectar as consequências que a gente está vendo hoje com as premissas equivocadas que foram estabelecidas lá, né, antes da política ser implementada. Então, às vezes uma política pública ela é implementada hoje e daí só daqui 2, 3 anos a gente vai ver o resultado. Pô, ninguém vai lembrar, ninguém vai conectar aquela consequência com a premissa, né, que foi colocada há muito tempo antes. E isso permite que essas falácias elas continuem, porque a gente não consegue conectar uma coisa com a outra. Né? Esse é o caso de muitas políticas econômicas. E aí eu vou entrar então naquela primeira falácia, que é a falácia da soma zero, que é uma das falácias mais persistentes que a gente tem, né? E a primeira que ele coloca, e a gente pode observar essa falácia da soma zero nesse caso da Oxfam, né? O que é a falácia da soma zero? A falácia da soma zero é achar que para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. Né? Na economia, né, por exemplo, se alguém tem muito, é porque outros estão destituídos, outros têm pouco. Né? Se alguém enriquece, é porque o outro perdeu. E na economia, essa falácia é uma coisa assim, é absurdo que ela seja tão dominante até hoje, principalmente pela quantidade de riqueza que a gente criou nas últimas 150, 200 anos, que é uma coisa absurda. Assim, se tu pega tem um gráfico, né, que pega centenas de anos da história assim, e coloca a riqueza mundial. E ele vai sempre retinho, assim, embaixo, até que ele chega em 1800, ali, quando começa a Revolução Industrial, 1800 e pouco, e ele começa a subir, e daí vira um L, assim, invertido, né? Porque a riqueza que foi criada... É o chamado gráfico do taco de hóquei. Taco, né? de hóquei, é isso. E foi justamente num período em que a população se multiplicou também enormemente. Então, aquela falácia malthusiana de que quanto mais gente tiver, menos recurso a gente vai ter para alimentar as pessoas, né, ou para prover as pessoas das coisas, ela foi totalmente aniquilada. Né? Se tu pegar a evidência empírica, tu vai ver que ela foi completamente aniquilada. Então, assim... É que a análise histórica que o pessoal faz, assim, e traz, então, essa ideia da soma zero, de priscas zeras, era exatamente baseada no fato, lá no feudalismo, em outros, mercantilismo, enfim, sistemas econômicos fechados, né, que não havia mobilidade e tal, onde a coerção era importante, a acumulação ela se dava mais pela expropriação, né, pela pilhagem. Por isso que a tese mercantilista, era dominante. Né? Não era uma economia de mercado, não era uma economia baseada no livre comércio, né? Sim, nas trocas voluntárias, bom, eu fico assim, é inacreditável que esse tipo de mentalidade ainda seja tão influente a ponto de nós termos o ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, ser um advogado, vamos dizer assim, dessa ideia, né, da ideia mercantilista, né, que nas trocas voluntárias entre os chineses e os americanos, como há um déficit, né, porque os chineses eles estão exportando mais e os americanos importando mais do que o contrário,
Então os americanos estão perdendo. Isso é uma idiotice completa, total. Aquela ideia da balança comercial favorável, né? Que é uma coisa que foi refutada no início da moderna economia política, né, com Adam Smith, com Davi Ricardo. Pô, esses caras demonstraram claramente que isso não faz nenhum sentido, né? Quando tem esse tipo de transações, da mesma forma como as transações entre pessoas, se está tendo uma transação, nenhum de nós está perdendo, os dois estão ganhando, na verdade. Tem muita gente aí que não... Tem uma fábula do Frederic Bastiat, né, que é fantástica, né? A fábula que... como é que é mesmo? O porto é murado, né? Colocam dentro do porto, sei lá, não me lembro, soja, vamos supor, né? Passam os dias, sai lá de dentro automóveis, né? E aí os caras ficam perguntando, mas que mágica é essa? A gente entrega a soja e recebe automóveis, né? Quer dizer, isso é exatamente as trocas que acontecem, trocas de riqueza onde há acréscimo de valor, né? A partir dessas relações voluntárias feitas entre aqueles que exportam, aqueles que importam, etc. E essa realmente é uma falácia que traz a desgraça para a sociedade, né? Porque a gente sabe que o jogo econômico numa sociedade livre é ganha-ganha, né? A gente só troca quando a gente acha que está tirando uma vantagem. Justamente. E então, voltando para a questão da Oxfam, né? Como eles utilizam essa falácia e ajudam ela a seguir em frente, na verdade, as pessoas acreditarem cada vez mais nela, porque daí todo ano a Oxfam vai lá. A Oxfam é uma organização não governamental, para quem está ouvindo e de repente não sabe o que é a Oxfam, mas ela é uma organização internacional, ela tem subsidiárias aqui brasileiras, enfim, em vários lugares do mundo. Mas ela é focada em diminuir a desigualdade no mundo, a pobreza e coisa e tal. O problema é que eles não entendem absolutamente nada de economia, né? Eu estava dando até uma olhada na equipe deles aqui no Brasil. Tem vários sociólogos, e economista é mais difícil de achar. Apesar de que também não necessariamente ajudar muito, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma escola econômica aqui no Brasil que eu acho não é que tão provavelmente agravaria, né? Se seguisse a mesma tendência ideológica. É possível, é possível. Mas vamos lá, então assim, todo o início de ano eles vão lá e publicam uma manchete, lançam para todos os jornais possíveis, assim, isso sai em tudo, assim, na Folha, no Estadão, em tudo que é lugar sai. Bilionários do mundo têm mais riqueza do que 60% da população mundial. E aí cada ano isso vai aumentando, né? E daí eles falam lá, 1% agora tem 60% do total de riqueza e coisa e tal. E aí eles vão pegar e vão sugerir o seguinte: nossas recomendações tem aqui na matéria deles. Acabar com a riqueza extrema para erradicar a pobreza extrema. Qual a relação entre uma coisa e outra? Como que tu vai erradicar a pobreza? Como é que tu vai destruir a riqueza e destruindo a riqueza tu vai resolver o problema da pobreza? É uma coisa de louco, assim, cara. Uma coisa de louco. É de louco porque é uma organização voltada, diz eles, né, para acabar com as desigualdades e a pobreza. E os caras estão me dizendo, o jeito de acabar com isso é destruindo riqueza. É uma coisa que não faz nenhum sentido, é aquela coisa que... na realidade, a ideia é da distribuição de riqueza, né? O que acontece é que a gente sabe, né, existe a ideia da pizza, né? Que uma sociedade, ela produz todos os dias e tal, e aquilo vai se transformando numa pizza. Então, a sociedade, ela tem um pedaço dessa pizza, né? E aí é preciso, então, que alguém venha e distribua essa pizza de uma maneira equânime, ou pelo menos de uma maneira que ninguém fique com pizza demais quando outros ficam sem pizza, né? Essa é a ideia, claro, né? De forma resumida. Sim. Mas o equívoco aí é entender que a economia requer um processo de distribuição coercitiva. E na realidade não requer. O que a economia livre ela proporciona é a criação de riqueza por todos aqueles que querem se engajar no processo de criação de valor,
de troca de valor, de manutenção de valor e de consumo de valor. Então, quando um cara vai construir um prédio, por exemplo, ele não vai dar um tijolo para alguém, não, ele vai contratar alguém que é especialista em colocar um tijolo naquela obra, né, de tal maneira que ele receba pelo serviço prestado e assim por diante. Então, a criação de valor se dá concomitante, constante e justamente, né? E com a tomada de risco, né? E na economia livre, com a tomada de risco, né? Tu não tá garantido pelos impostos que tu vai receber. O Estado está garantido pelos impostos, né? Ou por mais impostos que ele vai colocar, ou por inflação de moeda, enfim. Mas as pessoas na economia livre, elas não estão garantidas, elas tomam risco. Quando a pessoa vai lá e cria um grande empreendimento, ela está investindo muita coisa ali e geralmente ela está pagando muitas pessoas, gerando uma riqueza antes de ter de volta para ela, né? Elas vão lá, investem uma grana enorme, esperando que elas vão ter um retorno no futuro. E aí o que tu faz? Tu fala, não, tu não vai ter esse retorno. Porque a gente vai pegar uma parte desse bolo que vai ser criado e vai distribuir. Vai pegar esse bolo e vai distribuir igualmente entre todo mundo. Bom, mas então eu não vou tomar o risco. Entende? Então aí a gente entra quando em tu outra decide falácia. não tomar o risco, o que tu vai fazer? Tu não vai investir o teu capital, seja ele intelectual ou financeiro ou físico, né, se é um bem qualquer, porque tu está sujeito a perdê-lo, né? Então tu não vai gerar as oportunidades necessárias para que as outras pessoas que não têm capital, que não correm o risco da mesma maneira como o empreendedor gostaria de correr, tu não vai criar as oportunidades para que essas pessoas possam criar a riqueza e possam reduzir a pobreza, obviamente, né? Independente do grau de desigualdade da sociedade. Quer dizer, se um cara constrói um prédio, né, ele acrescenta um determinado valor, ele acumula um determinado valor, mas ele acumula esse determinado valor em decorrência da oportunidade que ele criou para os outros também fazerem a mesma coisa, né? Que é ganharem com o seu trabalho, com o seu esforço, para deixarem para trás a pobreza, ainda que eles não alcancem a riqueza daquele que, por ter mais capital, por ter mais conhecimento, por ter mais risco, mais gosto pelo risco, acaba ganhando. O que eu ia comentar aqui é que é engraçado porque essa falácia da soma zero, ela leva a implementação de uma política que é baseada em outra falácia, que é a falácia das peças de xadrez. Que seria essa falácia? Aquela coisa que Adam Smith falou lá muito tempo atrás, que é acreditar que tu pode mover, pegar a sociedade e mover, né, os indivíduos ali, os agentes da sociedade, da economia, como se, né, tu pudesse fazer isso, como tu sendo um governante, burocrata lá, tu vai implementar um plano que, não, tu vai fazer isso, e tu vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Quando tu não pode fazer isso, né? As pessoas, elas têm agência, né? Elas tomam atitudes. Elas têm livre-arbítrio, na realidade. Elas têm livre-arbítrio, exatamente. Então é engraçado como essa falácia da soma zero, de acreditar que uma pessoa enriquece porque a outra empobrece, e aí tu fala, não, eu vou intervir. E daí tu entra em outra falácia, que é a falácia das peças de xadrez. Tu acha que não, tu vai intervir, tu vai mudar isso, tu vai conseguir fazer com que as pessoas dentro da sociedade, cada uma faça o que tu quer. Tu não vai conseguir que elas façam o que tu quer. Não é assim que elas funciona. vão fazer o oposto e vai acabar prejudicando ainda mais a sociedade de modo geral. Justamente. E aí, em relação a essa falácia, só para seguir um pouco adiante em relação à falácia da soma zero, o Sol vai trazer uma série de casos e vai demonstrar que isso não é verdade. E ele vai pegar esses argumentos hoje que se fala de muito, não, porque o 1%, a diferença do 1% agora é muito maior, 1% agora tem a renda de 60% da sociedade, e uma das coisas que ele faz é demonstrar que muitas vezes, primeiro que existem vários erros metodológicos, né, nesse tipo de pesquisa. Um deles chega a ser quase ridículo, assim, porque eles pegam percentis de renda ou categorias estatísticas e comparam elas ao longo dos anos para dizer que agora aquela categoria estatística tem mais renda do que a outra. É difícil de explicar isso só por fala aqui por vídeo, mas a questão é a seguinte: quando tu compara uma categoria estatística
ao longo de 10 anos, fala, tipo, os 10% de baixo, em 2010, eles tinham tal porcentagem, uma fatia tal da renda total, tá? E daí em 2020, eles têm menos, esses 10%. Isso não é a mesma coisa que dizer que as pessoas que estavam dentro dos 10% em 2010, elas têm menos em 2020. Porque as pessoas, elas mudam ao longo dos percentis de renda ao longo do tempo. Ou seja, quando tu fala que existe um aumento de disparidade entre categorias estatísticas ao longo dos anos, né, entre percentis de renda, entre os 10% mais ricos, ou 1% mais rico e os 20% mais embaixo, tu não está dizendo que as pessoas de carne e osso, que estão ali embaixo, elas têm menos do que elas tinham. Tu está dizendo que só aquele percentil, aquela fotografia daquele momento é assim. Só que as pessoas de carne e osso, elas se movem ao longo do tempo nesses percentis. E ele vai pegar uma série de estatísticas que pegam a renda das pessoas ao longo dos anos e acompanham as pessoas de carne e osso, e não as estatísticas, não as categorias estatísticas, né? E ele vai perceber que as pessoas, elas variam, né, entre os 20% mais pobres, depois elas vão para os outros 20%, depois muitas delas chegam lá entre os 20% mais ricos, e geralmente existe uma mobilidade muito maior nesses percentis intermediários e abaixo do que lá em cima. Então, na realidade são dois problemas, né? Um é que os percentuais, tá, eles podem ter essa variação e tal, mas se existe uma determinada liberdade na economia, o que acontece? A base sobre a qual esses percentuais vão ser calculados, ela é maior, né? Então, as pessoas enriqueceram, né, por causa disso. Então, essa é uma questão. Tu não está nem considerando a riqueza objetiva, né? A substância da riqueza. Tu está falando de um percentual, que é uma coisa abstrata, né? Exatamente. E a outra e aí eu vou te dar um exemplo, eu peguei um exemplo aqui que é usual, da J.K. Rowling, né, a escritora do Harry Potter, que era uma pensionista, né, do sistema de previdência português, ou ela recebia seguro-desemprego lá em Portugal, né? Aí resolveu escrever um livro e as pessoas gostaram do livro. Então, milhões de pessoas resolveram dar para ela $20, o que significa dizer que as pessoas tinham $20, né? Quer dizer, elas tinham criado esse valor anteriormente e resolveram voluntariamente entregar para ela $20 e ela entregou em contrapartida um valor espiritual ou intelectual para elas, né, que é na forma de um livro. Então as pessoas, elas enriqueceram intelectual e espiritualmente e transferiram para Rowling os $20, fazendo com que ela enriquecesse materialmente. Quer dizer, ela se tornou uma bilionária, né, porque milhões de pessoas pagaram para ela por algo que acharam interessante. Então, as pessoas ficaram mais pobres, $20, enriqueceram intelectual e espiritualmente, tá certo? Enquanto que aquela pessoa, a J.K. Rowling, que era uma desempregada, né, que ganhava, sei lá, $60 mil por ano, não, ganhava $20 mil por ano, sei lá, ela acabou se tornando uma bilionária, né? E o oposto também acontece, quer dizer, tem bilionários que acabam perdendo a sua competitividade, acabam perdendo o fator que os tornou ricos, né, que é a criação de valor e oferecimento desse valor para as pessoas, e acabam entrando em declínio. Existem estudos, inclusive, sobre isso, estudos empíricos que mostram que, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora a porcentagem, o número, mas que mostram que a maior parte dos herdeiros, né, dessas heranças, elas acabam se desfazendo ao longo do tempo. Então, me parece que em 50 anos, 70% desses caem fora, né? Eles não estão lá acho que é por aí.
Eu acho que é por aí mesmo. Então, assim, essa ideia de que, na verdade, quem é rico há não sei quantos séculos e é uma coisa que vai, enfim, é uma bola de neve e são sempre os mesmos, é uma mentira, na verdade. O que mais acontece é justamente o herdeiro não conseguir levar adiante, né? Os herdeiros não conseguirem levar adiante a riqueza dos seus anteriores, seus antepassados. E eu ligo esse pensamento, Lucas, exatamente ao pensamento anterior que a gente falava do feudalismo, do mercantilismo, né? Porque quando vigia esses regimes, não existia mobilidade, né? Claro, não tu tinha liberdade. nascia rico e morria rico, tu nascia pobre e morria pobre, né? É uma reminiscência dessa ideia, né? Na verdade, de certa forma, a gente poderia dizer que faz um sentido as pessoas ainda pensarem assim, mas se a gente circulasse a informação da maneira que deveria, acho que elas não pensariam mais. Aquele gráfico que a gente falou, né, do taco lá, pô, se aquilo ali fosse apresentado em todas as escolas, né, para todas as crianças, pô, já diminuiria a grande chance das pessoas acreditarem que tudo é soma zero, né, que a economia é um jogo soma zero. Se tu pensar no Brasil, por exemplo, onde o capitalismo ainda não deu o ar da graça, a gente tem uma economia mista com forte intervenção estatal, quer dizer, há alguns elementos do capitalismo, né, mas de forma assim muito tênue. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê assim que, de certa maneira, esse imobilismo ele é verdadeiro, né? Sim, porque aqui a gente não tem um sistema livre, né? Nós não temos o capitalismo puro um capitalismo de livre mercado, uma economia pura de livre mercado. Nós temos aqui um capitalismo de Estado, né? E existe, inclusive, também uma literatura bem vasta sobre esse fenômeno. Eu não gosto do termo capitalismo de Estado. Eu acho que capitalismo de Estado é uma contradição, é uma falácia, né? Uma contradição em termos. Porque ou é capitalismo ou é fascismo, né? Porque o que a gente costuma chamar de capitalismo de Estado, que é onde o governo intervém, regula, taxa, controla as relações interpessoais, isso para mim tem um nome, um conceito que se chama fascismo. Né? Sim. Que é uma das formas de socialismo que a gente conhece, junto com o comunismo. Isso é verdadeiro. Na economia seria o fascismo, né? Claro que a palavra fascismo ela remete a outras coisas, né? Ela não é só uma teoria econômica, ela não tem só uma dimensão econômica. Mas o capitalismo também não é só uma teoria econômica, porque o capitalismo ele parte de uma ética determinada, né? Que é o individualismo, e a ponte entre essa ética e a política, né? O sistema social capitalista, são os direitos individuais, né? E aí a gente fala de direito à vida, à liberdade, à propriedade e a busca da felicidade. Quer dizer, não é só economia, é toda uma... E a gente falou agora de Harry Potter, né? Quer dizer, a troca de um livro, de uma mercadoria ali, ela tem influência que transcende apenas aquela troca material, né, dos $20 por um monte de papel, né? Tem toda uma extrapolação, vamos dizer assim, dessa figura econômica, né, que é exatamente o indivíduo vivendo em sociedade. Porque a economia ela é corolária da política, ela é decorrente da política, né? Sim, tudo que se fizer na política vai influenciar na economia, né, como ciência, como coisa objetiva, né? Sim, por isso, na verdade, eu prefiro o termo liberalismo, né? Porque o liberalismo, ele já remete a essa teoria anterior à palavra capitalismo, né? Capitalismo é uma palavra que surge muito depois, né? E o liberalismo ele já remete à origem, né? Que é a teoria política por trás. Mas essa é uma discussão bem interessante, um debate bem interessante, né? Da palavra capitalismo, enfim, isso daria outra live, inclusive, bem interessante. Podemos fazer, então, vamos marcar para breve, tá? Pode ser. Mas voltando às falácias, então, tem algumas outras então, que eu acho que seria interessante. A soma zero já está liquidada. Soma zero e das peças de xadrez também foi junto. Ela estava depois aqui, mas ela acabou indo junto já. Tem mais, pelo menos duas aqui que eu quero falar. Se der tempo, eu não sei
qual que é o tempo que nos resta aí, mas vamos indo. Eu costumo dizer o seguinte, eu determino qual é o horário de início e o convidado determina qual é o horário de fim, né? Beleza. E quem estiver ouvindo também, né? O cara que quiser ir embora, o que eu vou fazer? Vai embora e tal, né? Pode assistir depois que vai ficar gravado no aqui Instagram, é liberdade, no YouTube, aqui é livre, não é que nem a hora do Brasil, né? Não, aqui é livre. Aqui é livre. Aqui é a hora do Rachevski, é diferente. Mas vamos lá então, a outra falácia que eu queria trazer aqui é uma falácia até que tu já falou, mas nesse caso aqui é aplicada à economia, que é a falácia da composição, né? Que é a ideia de que o que é verdadeiro para uma parte é verdadeiro para o todo. Que é uma falácia. E eu só uso, por exemplo, uma analogia aqui em relação a imagina um estádio de futebol, né? E daí um torcedor pega e se levanta para ver melhor. Pô, talvez ele esteja vendo melhor, né? Se tem um cara muito alto na frente dele, ele vai conseguir ver melhor. Agora, se todo mundo se levantar, todo mundo vai ver melhor? Não, né? Não vai fazer nenhuma diferença. Então, essa é a falácia da composição. Essa é a falácia da composição. Tu acha que o que é verdade, só porque algo é verdade para uma parte, né? Ela é verdade para o todo. Não é assim que funciona. E daí a gente vai ver isso aplicado à economia, na questão dos subsídios, dos benefícios setoriais, né? Da ideia de que gasto público ele é benéfico, né, para toda a sociedade. Então, aqui no Brasil a gente tem um território vasto aí para pensar nisso aí, nessa ideia de que subsidiar uma coisa ou outra. Vamos explorar mais essa do subsídio aí. Vamos explorar um exemplo. Pô, tem vários exemplos, né? Tem a questão dos automóveis aí, né? Das fábricas de automóveis, que inclusive teve uma questão recente aí, que foi a saída, acho que não sei se foi a Ford, E aí trouxe ao debate essa questão, né, de que o Brasil aqui, ele historicamente adora dar subsídios, né, para as montadoras, e daí quando acontece esse tipo de coisa aí, se fala que não, isso é culpa do Estado. Porra, mas se é culpa do Estado, então é porque ele subsidiou, não porque ele não deu oportunidades. Mas aqui tem muitas coisas, né? Na realidade, o que me parece é o seguinte, a questão dos subsídios, ela entra normalmente para compensar toda as outras intervenção, toda a intervenção existente que faz com que as empresas se tornem pouco competitivas, né? Então, as empresas que já não têm tanta competitividade normalmente, elas acabam precisando de algum tipo de ajuda, né, para poder enfrentar os demais, né, que suportam aquela intervenção estatal estabelecida. Então, tiram a competitividade de todos, com impostos, taxas, regulações absurdas, e aí quando um grupo determinado, que emprega lá 15 mil pessoas, resolve dizer, olha, eu vou embora, não aguento, não, peraí um pouquinho, eu vou te dar uma folga aqui, para tu poder continuar aqui conosco, né? Tem uma frase que resume esse círculo estatal aí, do estatismo, que é: a visão do governo sobre a economia, ela pode ser resumida em algumas frases curtas. Se a coisa se move, taxa. Se ela continuar se movendo, regula. Se ela parar de se mover, subsidia. É isso, né? Resume tudo isso. É isso aí. Agora, vamos explorar um pouco mais isso, porque eu gosto de... o subsídio... vamos dizer o seguinte, existe a isenção fiscal e existe o subsídio, né? Não vamos fazer aqui uma falácia da composição, né? Por exemplo, eu não te cobrar o imposto é uma coisa. Eu cobrar imposto dos outros e transferir para ti esse dinheiro, para tu poder te tornar competitivo, é outra coisa. Porque se eu não te cobro o imposto, eu estou respeitando o teu direito de propriedade, né? Independente se eu cobro dos outros, né? Aí tem o exemplo aquele do campo de concentração, né? Se um cara não é chicoteado e todos os outros são, né, isso é injusto, né, dizem, porque afinal de contas todo mundo deveria receber a mesma chicotada igual, né?
o que é um absurdo, porque ninguém tem o direito de chicotear alguém, né? Quer dizer, se eu não chicoteio um e chicoteio os outros, pelo menos para esse eu estou respeitando o seu direito de não ser chicoteado, porque ninguém tem o dever de ser chicoteado, né? Então, não é um privilégio que eu estou dando para esse cara, eu estou respeitando, como governo, o direito dele à integridade física, à vida, à liberdade, à propriedade dele, né? Então, isso é isenção fiscal. Enquanto que o benefício, ou melhor, o subsídio, é diferente, né? É tu tirar de alguém e dar para o outro, né? Sim, justamente. Mas tem alguns outros exemplos que eu ia trazer sobre a falácia da composição, Então vamos lá. que é, por exemplo, pô, a gente teve aqui a Copa do Mundo, as Olimpíadas, pô, isso aí foi um grande exemplo, né, da falácia da composição. Bom, a gente vai trazer isso aqui para cá, vai despender não sei se eu ia falar um palavrão aqui, mas vai despender um monte de dinheiro público nisso aí, criar um monte de estádio, um monte de coisa que nunca mais vai ser usado, né? Aqueles elefantes brancos lá, ridículos. E daí, só que isso vai ser bom para todo mundo, né? Porque vai girar a economia, sei lá, as pessoas vão ir lá, vão pagar os ingressos e vai vir turista e não sei o quê. E no fim das contas, o que aconteceu? Foi uma grande janela quebrada, né? Como falaria o Bastiat, porque o prejuízo foi gigantesco, né? O prejuízo foi gigantesco. A gente não teve esse ganho que todo mundo, toda a sociedade teria, todo o Brasil teria por trazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas para cá, né? Então, esse foi um outro exemplo peculiar brasileiro aí da falácia da composição, né? Isso me lembra beneficiou as construtoras, né? As Andrade Gutierrez, as coisas lá, essas coisas, essas empresas todas aí que no final acabaram, o pessoal acabou sendo preso aí. Essas aí realmente elas foram bastante beneficiadas enquanto não se descobriu o que tinha por trás disso aí, né? Enfim. Essa discussão é o que se vê e o que não se vê, né? Eu entro muito em guerra, assim, debate, né, com aqueles que não entendem, por exemplo, que dizem assim, não, mas nós temos que proteger a indústria nacional, tem que elevar as taxas, né, porque assim os nossos industriais conseguem produzir mais empregos e gerar economia e tal. Só que o que as pessoas não estão vendo é o seguinte, ok, tu está pagando mais por um determinado produto, né, porque tu está mandando dinheiro para o governo, né, esse dinheiro a mais que tu está pagando, tu está deixando de gastar com outros produtos, outros serviços, outros bens que são também produzidos por outros brasileiros em outras áreas de atividade. Então, tu está privilegiando uns em detrimento do direito dos outros, tá? Isso as pessoas às vezes não veem, e a falácia da vitrine quebrada é exatamente isso, né? Que o cara, quebrou a vitrine da loja, então agora o cara vai movimentar a economia porque ele vai ser obrigado a comprar uma nova vitrine, o vidraceiro vai produzir o vidro para instalar lá e tal. Só que o dinheiro que está sendo despendido naquilo poderia ter sido gasto na abertura de uma nova loja, por exemplo, para empregar mais gente. Né? Tem gente que vai seguir, além, mesmo se tu apresentar esse argumento, já fala, não, mas essa pessoa aqui ela não ia gastar, ela ia deixar o dinheiro no banco, sei lá. Tem pessoas que têm milhões em dinheiro no banco, coisa e tal. Tá, mas o banco vai fazer o quê? O banco não empresta dinheiro para casa. Para outras pessoas que precisam do dinheiro que vão fazer a atividade econômica rodar, né? Sim, então, enfim, tem esse pessoal que ele vai continuar, vai seguir nesse assunto e fala, não, mas eu acho que o governo sabe melhor do que as pessoas onde que elas deveriam investir o seu próprio dinheiro. Ou eu acho mais justo que o governo pegue dinheiro, fique a maior parte para si, porque ele vai ter que alimentar a máquina, né, que está fazendo isso, e depois distribua, faça, sei lá, uma obra pública ou distribua para quem ele acha que deve distribuir. Uma das discussões que a gente entrou aqui há cerca de 30 anos atrás, que aquelas
obviedades, né, que a gente precisa de alguém para nos ensinar. Como é o nome dele? Eu não me lembro agora o nome dele, o professor lá da faculdade da Universidade de Francisco Marroquim, que vinha aqui seguidamente palestrar. Então ele estava falando, ele fez uma brincadeira dizendo assim, bom, se o Andrew Carnegie, com toda a sua fortuna, que ele acabou transformando em bibliotecas, né, ele criou 3.000 bibliotecas, né, nos Estados Unidos, o dinheiro que ele doou para o fundo, né? Ele foi o maior filantropo da história, talvez, né? Sem dúvida alguma. Foram 3.000 bibliotecas espalhadas pelos Estados Unidos. Então, o professor esse, eu não me lembro agora o nome, eu esqueço facilmente os nomes das pessoas, ele dizia o seguinte, talvez ele tivesse ajudado muito mais pessoas se ele transformasse toda a sua fortuna em dinheiro e queimasse o dinheiro, né? Porque ele era tão rico, parece que ele tinha 2% do PIB, né, americano, ou algo assim, sozinho, né? E ele, se queimasse o dinheiro, o que ia acontecer? O poder aquisitivo de cada unidade monetária ia aumentar. Teria uma deflação. Ia ser uma deflação, né? Então o poder aquisitivo de todo mundo ia ser maior, né? É claro, isso é para fins de apenas para contrapor determinadas falácias que a gente conhece, né? Uma outra falácia que eu queria entrar aqui é a falácia post-hoc. E aí esse é um termo latim aqui que na verdade significa... Tem uma frase maior, mas eu não lembro a frase inteira agora. Mas a falácia em si, ela remete àquelas coisas que... É uma falsa associação entre uma premissa e uma consequência. Remete a correlações que elas não possuem causalidade, né? Tu pega e observa um fenômeno e tu observa outro e fala, esse outro aconteceu por causa daquele primeiro. E sem precisar provar nenhuma causalidade entre uma coisa e outra, né? E um dos exemplos que ele traz é aquele exemplo do DDT, né? Aquele pesticida. Acho que a maioria das pessoas conhece, já ouviu falar, né, no DDT. E ele foi proibido, né? Porque se notou um aumento do câncer nos lugares onde o DDT foi aplicado, né, o pesticida DDT foi aplicado, se notou um aumento do câncer. E daí as pessoas já imediatamente fizeram a associação. Não, o DDT causa câncer. Vamos proibir o DDT. Só que essa era uma falácia post-hoc. Por quê? Porque o DDT era um pesticida que eliminava o mosquito da malária. Então ele salvou milhares e milhares de vidas que morreriam por causa da malária. As pessoas pegariam malária e iam morrer. E graças ao DDT elas continuaram vivas e viveram, né, até a idade adulta, e muitas delas desenvolveram doenças, como câncer e outras doenças, e acabaram falecendo dessas doenças. Então, tu comparando um lugar que usava DDT, né, um lugar que tinha malária usava DDT, e outro lugar que não tinha DDT e tinha malária, daí tu vai dizer, não, essas pessoas estão morrendo mais de câncer agora aqui. Poxa, uma associação que é absurda, né? O DDT se comprovou depois que ele não tem nada que indique que ele causa câncer, né? E ele foi proibido. Não, foi uma coincidência cronológica que entenderam que havia uma causalidade envolvida, né? Justamente. Então as falácias post-hoc são essas falácias aí, que tu atribui causalidade, né, entre duas coisas que não tem causalidade nenhuma. Tem até um site muito legal disso que é Spurious Correlations, correlações espúrias, né? Eles criam vários gráficos que correlacionam duas tendências, né? E daí coisas absurdas, sei lá, aumento de consumo de sorvete aumentou as mortes, né? Porque se tu botar em um gráfico, parece que são tendências, né, que correm juntas, só que é evidente que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Então essa outra falácia que ele vai analisar ao longo do livro, vai usar vários casos para falar sobre ela. E uma outra falácia, a última falácia que ele expõe no início do livro, é a falácia do infindável, que é a ideia de que as coisas elas estão disponíveis em completa abundância, né? Em vez de elas serem escassas como elas são.
E aí, exemplos disso são, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a falácia da saúde universal, né? A gente acha que isso é uma coisa eterna e que é possível que não há escassez, né, em relação à saúde, desde que haja o Sistema Único de Saúde. Outra forma de que essa falácia se aplica aqui no Brasil é o passe livre, né? Pô, as pessoas pedindo passe livre. Tá, mas passe livre vem de onde? Quem é que tá pagando as coisas, né? Acham que existe, sei lá, vem do éter, assim, esses serviços, né? Então, essa falácia do infindável é outra falácia que ele vai analisar ao longo do livro, vai trazer uma série de exemplos. Tem algumas outras, tem alguns casos específicos que ele vai dar, inclusive tem um que é relacionado com um caso recente, na verdade, seguidamente volta à tona, volta ao debate público, que é o caso da Marta. A Marta ganha muito menos que o Neymar, né? Esses dias estavam falando de novo disso. Eu não cheguei, sinceramente, eu não me emprestei aí ver direito essa discussão, porque ela acontece toda hora, né, cara? É impressionante. Todo ano tem isso aí, parece aquele negócio da Oxfam. Então, de novo, estavam falando isso aí. Poxa, por que a Marta, que é a melhor do mundo, ela recebe uma fração do que o Neymar recebe? Pô, uma completa ignorância de como ocorre a economia, né? De por que as pessoas elas são remuneradas, né? Pô, elas criam riqueza, né? Se existe milhões de pessoas que assistem Neymar, que compram as camisetas dos times onde o Neymar joga, enfim, que compram os ingressos, que assinam os pay-per-view, ou seja lá onde que vai passar os jogos, é evidente que ele está criando muito mais riqueza e ele vai receber, né, de acordo com a riqueza. Está criando mais valor do que a Marta. Está criando muito mais valor do que a Marta. E daí as pessoas elas vêm e falam isso aí, não, isso é uma clara evidência de que há discriminação, né, uma discriminação de gênero, né, a Marta e outras mulheres elas ganham menos porque elas são mulheres. Quando essas pessoas que estão falando isso, dificilmente, se tu perguntar para elas, poxa, e qual foi a última vez que tu viu um jogo da Marta? Ela provavelmente vai dizer, não sei, talvez ela nunca tenha visto. Quando que tu comprou uma camisa da Marta? Uma camisa do time da Marta? Tem duas coisas aí que também a gente precisa analisar. Uma as pessoas que fazem essa crítica, elas recorrem ao fato de que, por exemplo, as jogadoras de tênis, né, do ranking internacional, os prêmios pagos nos principais torneios, né, no Grand Slam e tal, eles são iguais. Né? Mas isso foi porque teve uma discussão, né, justamente com esse mesmo argumento, né? Falam, não, por que os prêmios das mulheres são tão menores que os dos homens no tênis, né? Elas jogam a mesma quantidade, não jogam, na verdade, no Grand Slam elas jogam menos. Mas, enfim, daí os campeonatos acabaram, né, aceitando isso e pagando o mesmo. Mas isso é uma coisa arbitrária, né? Não tem a ver com o mercado propriamente. Isso foi uma pressão política feita pelas jogadoras, que inclusive entraram em greve uma época, né? Sim. Até tem um documentário sobre isso, muito interessante. Eu não me lembro agora o nome. Eu vi, eu acho que no Netflix. E elas acabaram conseguindo os mesmos privilégios, né, na premiação. Engraçado que nesse caso elas conseguiram, né, o que elas queriam de uma forma mutuamente acordada, né? Não precisou passar nenhuma lei para uma coisa ou outra, né? Sem dúvida. Então, curioso isso, né? Porque geralmente o que se fala é que não, existe uma grande diferença de poder entre uma parte e a outra, né? Então, por isso que o Estado tem que ir lá, o governo tem que ir lá e passar uma série de regras que a gente tem aqui, né? Uma regulamentação extrema do mercado de trabalho para proteger, dizem eles, a parte que é a mais fraca, né? Existe assimetria, né? A tal da assimetria. Essa assimetria aí é outra falácia, né? Que tem que ser tratada claramente, né? A simetria, o insider trading, trader, né, no caso, enfim, tem uma série de falácias que precisariam ser abordadas. Mas ainda, e a terceira questão nesse aspecto da história das mulheres é a gente fazer referência a Gisele Bündchen, né, que é mulher e que não há homem que ganhe 1/10 do que ela ganha, né?
Porque ela está numa área, né, num mercado ali que ele é muito mais consumido, né? Quando a pessoa que está ali é mulher e não quando a pessoa que está ali é homem. Então, Ou seja, só que, ela claro, cria mais valor do que os homens. no mercado dela ela cria mais valor, e acontece em vários mercados, né? É. Então, enfim, mas essa parte as pessoas costumam ignorar, né? Porque daí se é uma informação que contesta aquilo que tu já tem como conclusão, né? Essas conclusões que se chega tão facilmente, né? Tu pega... isso, inclusive, o Thomas Sowell tem outro livro aqui, cara, muito legal, chamado Discriminação e Disparidades, onde ele vai tratar de várias dessas questões aí, de como que, quando tu identifica uma certa disparidade, né? Seja de gênero, de raça, o que quer que for, as pessoas geralmente elas identificam essa disparidade e já falam, não, isso é uma evidência de que há uma discriminação, de que há um preconceito. Como é que tu chega de uma coisa a outra? Como que tu chega de uma coisa a outra? E Qual isso é a fonte tomado... lógica que tu faz, né? A partir Isso é de... tomado como uma verdade, cara, é tomado como uma verdade absoluta hoje, cada vez mais disseminada. Se tu percebe uma discrepância, uma subrepresentatividade, né? Se fala muito da representatividade. Não, porque tem poucas pessoas de tal sexo, ou de tal cor, ou do que quer que seja, em tal área, de tal, não sei que parte da economia, não sei qual parte de qual profissão. Pô, significa, se tem uma subrepresentatividade, então significa que há discriminação, né? As pessoas elas dão esse pulo lógico que é tomado como uma coisa, uma verdade absoluta, que na verdade não é, né? Tu não vê Inclusive essa... o Thomas Sowell, por ser negro, né? Assim como era o Walter Williams, né? Os dois tinham uma demanda muito grande de trabalho com relação a esse aspecto da discriminação, né? Eles resolveram se dedicar a uma análise empírica e lógica a respeito da questão da discriminação em termos de Sim. mercado, né? Sim, o Sol ele tem uma das maiores obras, acho, em relação a isso, assim, vários livros, análises assim internacionais. Ele não pegou um caso específico, um país, um estado americano, não. Ele fez uma análise internacional. Ele tem uma trilogia da cultura dos anos 90, em que ele faz uma análise internacional de diversos grupos étnicos, né, e compara as performances deles. E muitos desses grupos eles eram discriminados nos lugares onde eles estavam pela maioria, e mesmo assim eles recebiam mais. Por quê? Por causa de uma cultura interna que eles tinham em relação a certa área da indústria, enfim. Por exemplo, ele dá vários exemplos, né? Os judeus, em vários lugares, eles sofreram uma perseguição absurda, chegaram destituídos, mas mesmo assim, como eles tinham uma cultura interna que focava em certas áreas, como as vestimentas, como bancos e várias outras coisas, eles acabavam levando esse conhecimento, esse capital humano que ele chama, né? Para os lugares onde eles estavam, porque o capital humano não tem como tu destituir a pessoa do capital humano. Se ela já sabe como criar uma riqueza em alguma parte da economia, tu pode tirar tudo independente da dela. área de atividade, né? Também não tem nada... Claro que as pessoas com essa cultura de criar valor, elas tendem a buscar atividades onde a criação de valor ela remunera mais, né? Quer dizer, Sim, o risco é melhor remunerado, né? sim, Exatamente, a muitas vezes. inteligência está nisso. E muitas vezes essas minorias elas fizeram justamente isso, né? Elas notaram que tinha áreas que eram muito mais remuneradas. As funções de intermediário, né? Os judeus fizeram isso ao longo da história, em onde quer que eles estavam, ou que eles estivessem, né? E foram muito odiados por causa disso, porque isso dava muito retorno e eles eram perseguidos por causa disso, né? Mas não só os judeus que ele dá de exemplo, ele dá vários exemplos. Os chineses fora da China, eles têm um recorde assim, muito bom. Na Malásia, eles eram perseguidos na Malásia e mesmo assim eles tinham uma renda maior do que a maioria da Malásia. E uma série de outros exemplos que ele dá nessa trilogia dele da cultura, que é muito interessante notar a dimensão cultural, como a dimensão cultural ela tem uma parte muito importante de como as pessoas se desenvolvem, né? Ele pega os alemães também, pô, quando tu vê a indústria cervejeira, né, nos Estados Unidos lá, como é que são os nomes das cervejas? É tudo nome alemão, cara.
Por que tu acha que os nomes são alemães? Porque não é uma Sim, aleatoriedade, obviamente. é porque eles se especializaram em fazer isso. Os E os pianos lugares são onde alemães. e as atividades onde eles desenvolveram esses produtos são em locais onde eles se instalaram, né? Quer dizer, Justamente. a colônia. Eles criaram indústrias, né? Muitas vezes, assim, eles chegaram em lugares que não existia aquilo ali, criaram aquela indústria, já tinham esse conhecimento, né? Esse capital humano, e criaram aquilo ali. E muitos grupos étnicos, eles fazem isso ao redor do mundo, né? Ele percebe que os alemães nos Estados Unidos fizeram isso, os alemães na Rússia fizeram isso, os judeus em todo mundo fizeram isso, os chineses também. Então ele vai pegar uma série de grupos, assim, vai fazer esse estudo empírico mundial, assim, internacional. Esse É livro incrível, assim. do Sowell, ele está traduzido para o português, Lucas? A trilogia da cultura, não. A trilogia da Não. cultura, que é o que eu estou falando, essa aqui, são Race and Culture, Migrations and Cultures e Conquest and Cultures. Esses não têm tradução. O que tem tradução é esse aqui, o Discriminação e Disparidades. Ele trata disso também. É um dos últimos, acho que foi o último livro dele que foi traduzido aqui para o Brasil, porque esse livro é um dos mais novos dele, é de 2018, se não me engano. E ele foi traduzido recentemente, então tem aí, quem quiser comprar. É, inclusive, bastante atual, né, esse debate. A falácia, o Ricardo está perguntando aqui qual é a falácia que a gente usou para o Átila. É a falácia da autoridade. Né? Da autoridade. Falácia da autoridade. Com essa questão da pandemia aí, ele se colocou como... Eu não sei qual é a formação dele lá, mas tem alguma coisa a ver com ciência ou com divulgação de ciência. Né? Ele é biólogo. Ele é biólogo, Então, daí ele se coloca como divulgador científico e através dessa formação de biólogo dele, ele quer que as pessoas acreditem que tudo que ele tuita ali, que é uma enormidade de coisas sobre qualquer assunto, é verdade porque ele tuitou, né? E não só em relação a ele, mas a gente viu essa falácia sendo usada para estudos também, né? Estudos de... qual foi aquele estudo que tiveram que tirar do The Lancet, né? Que, usaram aquele estudo lá para justificar uma certa narrativa e quando foram ver, na verdade, o estudo estava metodologicamente totalmente equivocado, né? E a revista teve que tirar do ar. College também, do Neil Ferguson. Sim. Então, enfim, por isso que a gente estava relatando aí que essa falácia de autoridade, ela ganhou um novo ímpeto aí em 2020 e não ajudou muito, né, no debate público. Agora, se tu tivesse que escolher assim, qual a falácia que aqui no Brasil tu tropeça mais no debate público, qual tu escolheria? Putz, boa pergunta. Talvez é aquela do espantalho que a gente falou lá no início, né? Essa falácia aí é muito fácil de fazer, né? Só é uma palavra às vezes, né? Uma palavra com uma exclamação depois. Quer dizer, o sofista brasileiro, ele é meio burro, então, né? Ele não chega nem a usar falácias mais sofisticadas, né? Ele pega as mais fáceis, né? Que dependem de uma palavra ou outro xingamento. A sofisticação, porque a sofisticação vem de sofista, né? A sofisticação é um sofista primitivo, né? Quem usa ad hominem, quem usa não é o sofista sofisticado. Não é um sofista sofisticado. Não é um sofista sofisticado, que é uma redundância, de certa maneira. Sim. Tá bom. O que mais tu quer falar, Lucas, a respeito das falácias ou outros pensamentos do Thomas Sowell que tu acha interessante destacar? Para quem não conhece a obra. Eu esgotei aqui as coisas que eu tinha separado em relação a esse livro aí do Fatos e Falas da Economia. Acho que a gente tratou de várias falácias importantes, vários temas importantes e várias verdades ou mentiras, na verdade, a gente falou mais das mentiras, né? Que estão aí por toda parte, toda enganação que está aí. Mas, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma questão aí, ou se tu tiver alguma outra questão, Roberto, para colocar, fica à vontade. Alguma coisa em relação a Ayn Rand, aí, eu lembro que tu chegou a falar de repente a gente fala de alguma coisa de falácias que a Ayn Rand... Não, algumas das falácias que eu mencionei, duas pelo menos, elas foram
destacadas inicialmente por Ayn Rand, né? Ela que trouxe isso ela que identificou essas falácias durante o debate público, né? Lá no início do seu trabalho como filósofa, escritora e tal. Mas sem dúvida alguma, eu acho que é isso, né? Que o uso da razão ele leva também à construção de determinadas falácias, né? Porque muitas vezes o conceito da razão ele pode ser pervertido, né? Porque o uso da razão é uma coisa e a racionalidade é uma coisa e E o racionalismo é outro. o racionalismo é outra coisa, né? Então tu pode racionalizar uma coisa que usando a razão exatamente para tornar a verdade falsa, né? Isso nos remete à primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente comentou lá no início, né, quando a gente estava falando dos iluminismos, né? Que o iluminismo francês, ele pegou essa ideia de razão, né? E distorceu ela de uma maneira que na verdade tornou o iluminismo francês conhecido por esse racionalismo e não pela racionalidade, que é uma coisa bem diferente. Exatamente. Ou seja, os precursores da Revolução Francesa, os iluministas franceses, eles deram primazia à consciência em detrimento da realidade, né? Não havia objetividade no trato das questões científicas, vamos dizer assim, né? É por isso que eles são... Descartes sempre tratou muito de matemática, dessas coisas mais abstratas, né? Vamos dizer assim. Enquanto que os ingleses, os britânicos, os americanos, eles eram mais empíricos, né? Eles também tinham problemas cognitivos nesse sentido, porque eles se relacionavam com a realidade, mas muitas vezes eles não tratavam a realidade com base lógica, né? Não faziam as análises críticas que a lógica dedutiva permite, né? E não adianta para tu criar leis, né? Tu precisa não só perceber a realidade, como também identificar através do processo metodológico da lógica de como aquilo acontece, como aquilo funciona, né? Sim, o grande mérito dos americanos talvez tenha sido conseguir beber desse iluminismo, ou das diversas facetas do iluminismo, e pegar o melhor talvez de cada um, e utilizar de uma maneira bastante pragmática, né? Bastante prática. Eles estavam preocupados com as consequências daquelas coisas, né? De como aquilo afetaria, né? Na prática, e não com simplesmente especulações filosóficas abstratas. Não, na realidade, eu acho que há um... Eu não concordo exatamente com essa tua colocação no seguinte sentido. O pragmatismo, em termos filosóficos, significa tu abrir mão de determinados princípios, tá? E tu focar exatamente nos fins, né? Nos resultados, independente dos meios que tu vai atingi-los, tá? Então, sim, eles não fizeram o utilitarismo, por exemplo, é uma dessas filosofias, né, que se valem desse aspecto. O Stuart Mill é o mais conhecido dos utilitaristas, né? Sim, não, eles não abriram mão dos princípios, né? Eles pegaram aqueles princípios, por exemplo, do Locke lá, né, do direito natural, e misturaram isso com outras considerações e com um certo ceticismo, né? E aí entra essa questão do pragmatismo, mas não é uma coisa... Existe uma linhagem filosófica do pragmatismo que é uma coisa bem diferente, né? Que acredito que seja isso que tu está te referindo, e aí, claro, não é o caso deles. Não, é o caso deles. Os utilitaristas, eles são pragmáticos. Não dos americanos, digo. É o caso dos utilitaristas. Os americanos não, exatamente. Os americanos, eles se baseiam exatamente nos princípios. Eles têm princípios, valores e ideais bem claros, né? E isso foi pervertido exatamente pelos pragmáticos no final do século XIX,
tá? Que transformaram, vamos dizer assim, os Estados Unidos de uma república constitucional baseada em princípios claros numa democracia onde os direitos individuais passaram a se submeter, passaram a ser submetidos à vontade da maioria, né, por causa da democracia, então, e os Estados Unidos hoje em dia não é mais o que foi durante aquele período em que teve um desenvolvimento brutal, graças à proteção dos direitos individuais e os princípios estabelecidos, seja por Adam Smith, por John Locke e outros pensadores, né? Thomas Jefferson, George Washington, Aristóteles, né? Que são os precursores, né? do pensamento baseado no indivíduo, né? Como um fim em si mesmo, né? Sim, a questão dos Estados Unidos, eu acho que nos aguarda aí, a história tem muito a nos mostrar ainda de como vai continuar se desenvolvendo, né, a experiência dos Estados Unidos, porque nenhuma civilização durou para sempre, né? E, enfim, talvez em algum momento o sistema americano se esgote. Mas né? isso não há determinismo nisso, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Não existe determinismo histórico. O que acontece é o seguinte: os Estados Unidos está em decadência e a decadência americana, que é visível, né, em todos os aspectos, tá? Se dá exatamente por essa mutação filosófica, né? Quer dizer, as bases da filosofia, as bases da política americana, que se baseava numa determinada ética, uma determinada visão de mundo, ela acabou estão sendo erodidas, né? Exatamente, sendo transformadas em outra, né? Sim, mas isso coloca em xeque se as bases realmente eram tão sólidas, né? Caso acabe... Não, elas não eram sólidas, porque, digamos assim, o que os Founding Fathers estabeleceram, começa que tinham falhas claras, né? Primeiro, ok, tu dizer que todos os homens foram criados com os mesmos direitos, mas aí tu tem uma sociedade onde isso só é válido para os brancos, para os negros não. Sim, é o pecado original americano, né? Então aí já tem uma perversão das ideias, né? Quer dizer, não é a verdade não estava ali estabelecida. Se tu acredita naquela ideia, tu tem que agir de acordo com ela, tu tem que ter integridade, né? Tu não pode estabelecer assim, não, isso é válido para uns, mas não é válido para outros, né? É tipo assim o nosso fórum privilegiado aqui, né? Não, a justiça é válida para todos, mas para 55 mil brasileiros, não. Existe o privilégio de serem tratados de forma diferente perante a lei, né? Então, não, a justiça não é universal, né? E a fonte dos direitos para os Founding Fathers tinha natureza religiosa também, né? Como era para John Locke, né? Não havia ainda o entendimento de que a ética deriva da realidade, né? O ser é que determina o dever, né? Porque se o ser humano é um animal racional, se a gente, para viver e existir, precisa usar a razão, tá certo? Precisa de liberdade para que a gente possa pensar e agir da melhor maneira possível para a gente atender aqueles direitos que eles consideraram válidos, né? O direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Eles não falaram em direito de propriedade, né? Mas isso estava implícito, obviamente. Então, se isso tem uma origem mística, divina, tá? Isso
também é tu estabelecer as tuas bases fundamentais sobre areia movediça, né? Porque nem todo mundo acredita em Deus, porque Deus eu que sou ateu, por exemplo, não existe, né? Ou seja, tu está estabelecendo fundações sobre nada, né? Quando tu tem a realidade para te dizer quais são as fundações adequadas para construir esse castelo de direitos, esse sistema político como era o americano, né? Então, se as raízes fossem mais sólidas, né? Se elas não se baseassem em falácias, se elas não se baseassem em dogmas, mas e sim em axiomas, né? Axiomas claros e verdades baseadas nesses axiomas, seria muito mais fácil de tu defender o capitalismo, né? Como eu defendo, como tu defende e tal, que infelizmente nos Estados Unidos ele está sendo minado, né? Os Estados Unidos já há muito tempo uma sociedade de economia mista, onde o governo intervém fortemente, e uma das coisas que a gente percebe a sua intervenção é exatamente na questão da propriedade privada, com as leis antitrust, né? Que está muito em voga falar nisso, né? Por causa das redes sociais, né? Que são monopólios ou oligopólios estabelecidos pelo mercado, né? Pela inovação, pela excelência, e não oligopólios ou monopólios estabelecidos pela coerção, né? Que só o governo pode estabelecer, né? Então, isso, a partir do século XIX, final do século XIX, é que vem minando, né? O poder das maiorias, da democracia, vem minando os direitos individuais, e aí a sociedade acaba entrando em decadência. E talvez o falsamente chamado, equivocadamente chamado de Império Americano, comparando com o Império Romano, acabe talvez perdendo espaço para outras sociedades, né? Europeia, Mas chinesa. tu acha que é possível, Roberto, criar um sistema, né, constitucional que corrigisse esses erros e aí estivesse alheio a essas, ou imune a essas corrupções? Eu não acho, sou um trágico. Eu acho que eu acho que a falha está no ser humano, então a gente nunca vai criar um sistema perfeito. Eu não considero falha, né? Porque nós somos o que somos, tá? Nós somos os seres que somos. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nós não somos onipotentes, né? Nós somos não somos, imperfeitos. nós somos o que somos. Eu não chamo de imperfeitos, nós somos o que somos. Não existe imperfeição na natureza, no meu modo de entender. Tá? É um dado metafísico. Tu não pode dizer, não pode atribuir valor para um dado metafísico, né? Dizer que aquilo está certo ou está errado. Não, aquilo é assim. Aquilo existe daquela maneira, né? Chove, o meu dia vai ser imperfeito porque choveu. Não. Talvez até o dia seja perfeito porque choveu. Porque se não chovesse seria outra coisa, né? Teria um outro problema. Então, o que acontece que a gente precisa entender? Que uma sociedade onde as pessoas interagem, tá? Ela precisa reconhecer que nós temos direitos individuais, tá? E o direito é um princípio moral estabelecido, tá? Todo direito é um princípio moral. Ele não vem da natureza. Ok, a natureza indica que nós precisamos ter direitos, tá? Porque a natureza diz que nós somos racionais, ela estabeleceu que nós somos racionais. Então nós precisamos estabelecer um sistema
que seja adequado à nossa natureza. E o sistema mais adequado à nossa natureza é aquele que protege os nossos direitos. Direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Porque nós precisamos agir para que isso seja possível. Né? Nós precisamos pensar e agir para criarmos os valores necessários para que a gente consiga realizar os nossos propósitos e satisfazer, então, aquilo que vai nos dar aquele estado de felicidade constante, ou pelo menos temporária, né? Aqui a gente tem uma dificuldade adicional, né, quando a gente fala em direitos, porque aqui a questão da definição do direito é uma coisa que é extremamente ampla, né? Lá eles ainda têm uma vantagem, né, que eles não têm só a palavra direitos, né, eles têm outras palavras como entitlements, então eles conseguem fazer umas diferenciações. Nós temos aqui privilégios, né? A gente tem os... Sim, mas eu acho assim que ou é direito ou é privilégio. Mas da maneira como isso é usado, né, na legislação, enfim, para eles é diferente. Aqui a gente não institui um privilégio, né, na lei. Lá eles fazem isso com entitlements, eles diferenciam isso de direito, né. Aqui é tudo direito, né. Qualquer coisa que vai entrar na lei é direito. Então, porque a mentalidade coletivista que nós temos, tá, ela estabelece o seguinte: se eu vivo numa sociedade, tá, se eu pertenço a uma sociedade, tá, então eu tenho deveres com essa sociedade. Eu tenho um dever com a sociedade, só pelo fato de existir. Ora, se eu tenho um dever, é porque alguém tem um direito sobre mim. Né? Porque o direito, ele, nessa visão altruísta, ele estabelece um dever para alguém, tá certo? Então, eu tenho direito sobre o que é teu, então tu tem o dever de me dar o que é teu, tá? E isso é absolutamente equivocado, porque eu não tenho direito sobre o que não é meu, eu só tenho direito sobre o que é meu, né? O que é meu? A minha vida, a minha integridade física, a minha liberdade, o meu pensamento, aquilo que eu crio, não, a minha propriedade, e sobre o meu futuro, sobre o que eu vou fazer com a minha vida, né? Qual é a significância que eu vou dar para a minha vida, quais são os meus propósitos, qual é a felicidade que eu pretendo alcançar. Então, o direito, ele se encerra naquilo que me pertence. Tá? Tudo o que tudo mais é concessão, né? Se tu me autoriza a entrar na tua casa para tomar um cafezinho, tu tá me dando um privilégio. Eu não tenho direito de entrar na tua casa para tomar um cafezinho. E esse privilégio tu pode me tirar a qualquer momento. Porque tu tem o direito sobre a tua casa e sobre o cafezinho que tu está me servindo. Né? E isso, no Brasil, que é uma sociedade coletivista, as pessoas realmente não entendem. Quer dizer, quando tu estabelece assim, a saúde é dever do Estado e um direito do povo. Ora, mas o Estado não existe. O que existe é o povo. Então, quando tu diz que a saúde é dever do Estado, está dizendo que a saúde é dever daqueles que têm privilégio sobre a saúde. A gente entra naquela questão de a diferenciação entre direitos negativos e direitos positivos, né? Uma coisa é tu estabelecer um direito que ele é teu, ninguém precisa te dar aquele direito, né? Tua vida é tua, ninguém precisa trabalhar para a tua vida, né, existir. Outra coisa é tu dizer que tu tem o direito a um serviço que pressupõe que outras pessoas têm que prestar aquele serviço. Mas isso não é, o direito positivo não é exatamente isso, né? O direito negativo é aquele que ninguém pode te obrigar a fazer o que tu não quer. E o positivo tu tem o direito de fazer o que tu quer desde que tu respeita o direito dos outros. O mesmo direito dos outros. Né? Quer dizer, um é negativo no sentido de tu poder dizer não, vamos dizer, né? E o outro é positivo no sentido de tu poder agir
livremente para criar aquilo que tu deseja, né? Os valores que tu deseja. É como eu vejo, pelo menos, isso, né? Sim, não, é que na literatura tem alguns autores que fazem essa diferenciação entre direito positivo e direito negativo, e daí que eles definem dessa forma que eu falei, né? Mas daí, O Irving talvez, Berlin é um deles. a Isaiah Berlin, Isaiah Berlin, digo. ele fala de liberdade, liberdade positiva e liberdade negativa, né? Justamente nesse sentido. Mas então tá, Roberto. Acho que foi um baita papo aí, a gente se estendeu bastante, mas porque tava muito bom mesmo. Olha, eu te agradeço enormemente, foi muito bom. Eu acho que trazer o Soil da maneira como tu trouxeste, assim, é um privilégio para quem está assistindo, né? Eu gostei de ter exercido esse direito, né, de fazer a live contigo e tu tivesse o privilégio também de apresentar aquilo que tu sabes a respeito. Eu acho que a gente pode retornar em breve para discutir mais sobre essas coisas. Eu sei que tu é um cara que está estudando muito, está muito culto, né? Eu te disse isso esses dias. E se tu permitires, eu quero te explorar mais nesse sentido para que a gente possa diminuir os ruídos do debate público, né? Que eu vou te dizer assim, eu tenho um interesse enorme que isso aconteça, porque eu, particularmente, que participo, ponho a cara para bater sempre, não tenho medo de nada, eu estou cansando um pouco da estupidez daqueles que querem, com falácias, tentar destruir aquilo que a gente está tentando construir, que é uma sociedade livre, baseada em princípios, valores, ideais, que poderão fazer com que todos nessa sociedade floresçam e prosperem, né? Então, eu acho que a tua contribuição é fantástica, não apenas aqui para poucas pessoas que estão nos assistindo e muitas outras que assistirão, mas também pela tua participação nos institutos que tu participas, como o Instituto Atlantis, como o Instituto Liberdade, como esse teu trabalho lá no AFLATS da PUC, né? Parabéns por esse trabalho e muito obrigado por ter participado, e tu tens aí a palavra final para encerrar nossa live. Perfeito. Eu que te agradeço, Roberto, pelo convite aí. Eu estou tentando, né, cada vez mais participar do debate de formas diferentes aí. Eu não sou um cara que costumava falar muito assim. Eu prefiro geralmente escrever, mas eu acho que a gente precisa usar todas as armas que a gente tem. Então, uma das coisas que eu quero fazer é fazer um canal no YouTube, né, para conseguir também produzir conteúdo usando essas armas que são mais vastas aí, que nos permitem coisas diferentes. E, enfim, agradecer o pessoal que acompanhou também aí. E estamos aí. Numa próxima, de repente, a gente pode conversar sobre outras questões. E também te parabenizar por esse trabalho. Eu vejo que tem feito toda semana, tá sempre em cima, sempre, né, convidando pessoas que têm o que falar, que têm, né, que tem o que dizer, que tem algum valor. E esse é o caminho, né? Não tem muita escolha, né? Para tu saberes, eu comecei isso quando as eleições se avizinhavam, e já foram mais de 60, essa eu acho que é a 63ª live que eu faço. Cansa, é desgastante, tá? Nem sempre elas saem como a gente gostaria, mas eu tenho tido a felicidade de conseguir um elevado nível como resultado, porque as pessoas, como tu, conseguem realmente criar valor, agregar valor e entregar valor muito acima da média que as pessoas acabam recebendo em outros eventos, tá? Então, tu já está com cadeira cativa aqui. Assim que a gente encontrar outro assunto interessante para a gente debater, vamos fazê-lo, e eu vou ter o maior prazer de te receber aqui. Perfeito, tá, Roberto. Valeu por mais essa oportunidade aí de estar contigo em diferentes iniciativas.
É isso Grande aí. abraço. Estamos juntos. Valeu, um abração. Falou, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.